Oi, gente, tudo bem? Conforme combinamos, né, na aula de mais cedo, vou disponibilizando aqui o material, tá? A respeito das questões que fizemos na aula de hoje pela manhã. Então, ali na página 151, temos ali um trecho, né? Releia o trecho e observe as palavras em destaque. Nisto, uma das senhoras veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário, levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita que desejava partir. Sabendo que o roubo acontecera nesse quarto, com que intenção o narrador apresenta essa informação ao leitor? Para mostrar que aparentemente ninguém que estava na festa havia entrado no quarto, apenas a dona da casa. Portanto, todos eram suspeitos desse roubo. Número 2. Como vimos, as palavras são formadas por morfemas que lhes dão significados. A primeira palavra em destaque no trecho acima tem um prefixo em sua composição. Qual é ele e qual o seu sentido? A palavra ali em destaque é desarrumações, o prefixo é des, que significa negação, e vestiário, que o sufixo é ário, que dá a ideia de lugar, ok? Então, vamos ali agora para a página 154. Antes disso, né, vocês verifiquem ali que vocês têm toda uma explicação sobre derivação. E temos também, como eu mostrei novamente para vocês mais cedo, os slides a respeito de formação de palavras, tá? Esses eu já enviei, vocês têm uma aula somente sobre formação de palavras. Qualquer dúvida, volta lá e consulta os slides. Então, vamos lá para a página 154. As palavras a seguir foram ilustradas de forma criativa pelo cartunista Nani. Ali tem a palavra autoritarismo e discriminação. O que o cartunista levou em consideração para elaborar as imagens? Ele levou aqui, né, gente, o sentido literal de cada palavra. Que pistas nas ilustrações confirmam isso? Aí você observa a ilustração ali. Percebam que o desenho de um militar, né, de cap, liderando uma fila de letras, que seriam aqui soldados, né? Na segunda, um cercado que separa a letra O das demais. Letra C. Qual é o processo utilizado na formação dessas palavras? Justifique. Ambas, né, foram formadas a partir do quê? De derivação sufixal. Uma com o sufixo ismo e a outra com o sufixo são. Veja o quadro a seguir, palavras formadas pelo processo de composição. Temos ali aguardente, que eu pedi para vocês arrumarem no livro, né? Arranca-rabo, boia fria, boquiaberto, cara dura e guarda-roupa. Por que essas palavras são formadas por composição? Por quê, gente? Porque são formadas pela união de duas ou mais palavras, né? De dois ou mais radicais. Quais são as palavras formadas por aglutinação? Boquiaberto e aguardente. Solucione as adivinhas encontrando no quadro abaixo a palavra correspondente. Essas palavras são formadas por radicais gregos ou latinos. Acrobata, astróloga, operária, biógrafa, carnívora, bióloga e cardiologista. A letra A fica acrobatas, a letra B, astróloga, letra C, operária e letra D, biógrafa. Ok? Vamos aqui para o próximo. Próximo slide é referente ali à atividade da página 156, processo de formação de palavras na tirinha. No começo me sinto o maioral, então, ao ouvir as críticas da sociedade, sou tomado por dúvidas. Me afogo em insegurança, me sinto o último dos mortais. A arte exige autoestima e uma boa dose de surdez. Atentem para a palavra autoestima aqui, que está com a escrita incorreta, tá? Autoestima escreve-se tudo junto, nós já vamos falar sobre isso. Essa daqui, como eu expliquei para vocês na aula, provavelmente essa tirinha foi feita antes do acordo ortográfico, né? Então, era assim que se escrevia. Mas depois do acordo ortográfico, mudou a escrita. Número 1. Considerando o que é dito no último quadrinho, a quem os quadrinistas se dirigem? Com que intenção? Ele fala ali da arte, né? Na verdade, então ele se dirige aqui a artistas, né? De um modo geral. A intenção é evidenciar que eles não devem dar ouvidos a todas as críticas, caso contrário, não conseguem realizar o seu trabalho. A número 2, releia o primeiro quadrinho e identifica a palavra formada pelo processo de derivação. Qual é o tipo de derivação utilizado? A palavra aqui no primeiro quadrinho é a palavra maioral. E qual é o tipo de derivação aqui utilizado? Ele usa a derivação sufixal, né? É acrescido um sufixo.
No último quadrinho, há uma palavra formada pelo processo de composição por justaposição. Identifique e explique por que é importante para a compreensão da tirinha. A palavra no último quadrinho aqui, que vem com a escrita, que está com a escrita incorreta, né? É autoestima, ok? Essa palavra aqui é a palavra autoestima, né? Que é formada por composição, por justaposição. O uso dessa palavra passa para o leitor a ideia de que somente tendo confiança no próprio modo de ser e de agir pode-se fazer arte, ok? Então, qualquer dúvida a respeito dessas palavras aqui, vocês retornam ali para a página 151 ou verificam os slides que tem todas as explicações. Então, composição, né? A palavra pode ser formada pela união de duas ou mais palavras. E justaposição ali, as palavras ou radicais não sofrem alteração na pronúncia, né? Na fonética. Ok? Vamos aqui para o próximo. Aqui quanto ao emprego do hífen, né? Passado para vocês de maneira bem resumida, porém bem didático para que vocês consigam entender. O hífen passa a ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Antes do acordo ortográfico era escrito todo junto, depois do acordo ortográfico passou a usar o hífen quando a minha palavra termina aqui, o meu prefixo termina com vogal e a minha palavrinha ali, a palavra que precede, que o precede também se inicia com a mesma vogal. Então, é usado o hífen. Exemplos aqui, anti-inflamatório, anti-inflacionário, micro-ondas e micro-organismo. É importante ressaltar que essa regra possui algumas exceções, né, já estipuladas antes desse acordo ortográfico. Exemplo, a palavra auto-observação, auto-ônibus e contra-atacar. Tal regra não se aplica aos prefixos co, pro e re, ok? Mesmo que a segunda palavra comece com a mesma vogal que termina o prefixo. Exemplos aqui, cobrigar, coadquirido, coordenar, reeditar. Então, isso daqui foi feito. Essas regras provavelmente antecedem o acordo. A utilização do hífen não é mais necessária quando temos um prefixo que termina com vogal, tá? O prefixo termina com vogal, e onde a sua segunda palavra vem a começar com uma vogal diferente. Então, não precisa mais hífen. Autoavaliação, meu prefixo termina com o, a minha segunda palavra começa com a. Então, não preciso usar mais hífen. Autoescola, autoestima, coautor, infraestrutura, mesma coisa. Meu prefixo termina com a e a minha segunda palavra começa com uma vogal diferente. Então, não preciso. Semiárido também. É importante informar, gente, que essa regra recém-criada tem o objetivo do quê? De padronizar, tá? Exceções existentes antes mesmo desse acordo. Como, por exemplo, aeroespacial, anti-americano e socioeconômico. Então, o objetivo é criar um padrão, uma maneira única de escrita, para evitar essas confusões. Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas por H, anti-higiênico, coerdeiro e assim por diante. Emprega-se o hífen também quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante. Exemplos aqui, interregional. Meu prefixo termina com R, a minha segunda palavra começa com R, então eu uso o hífen. E assim, temos aqui super resistente, subbibliotecário, entre outras. Com o prefixo sub, diante de palavras iniciadas por R, usa-se o hífen. Subregional, prefixo sub, segunda palavra iniciou por R, usa o hífen. O hífen será mantido quando os prefixos terminarem em R e o segundo elemento começar pela mesma letra. Então, eu vou manter quando o meu prefixo termina em R e a minha segunda palavra começa por R também. Então, mantenho o hífen nesse caso. Quando tivermos palavras que venham começar com R ou S, onde o seu mesmo prefixo possui o término em vogal, devemos retirar o hífen, tá? E duplicar suas consoantes. Por exemplo, aqui, antessala. Então, tira o hífen e duplica o S. Antessala. Por quê? Elas começam com... as palavras aqui começam com R ou S, tá? Onde seu mesmo prefixo possui o término em vogal, ok? Então, eu retiro o hífen e duplico, certo? Ó, ela começa com S, com R, S, R, S, R, R, S e S. A minha segunda palavra, então, tem inicial R ou S.
Aí eu vou tirar o hífen e duplicar o R ou o S, tá? Que é o exemplo aqui, antessala, antirrugas, antissocial, autorretrato e assim por diante. Diante dos prefixos além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen, além-mar, vice-diretor. Diante do advérbio mal, quando a segunda palavra começa por vogal ou H, o hífen está presente. Mal-humorado, mal-intencionado, mal-educado. Com os prefixos, né, circun e pan, diante de palavras iniciadas por vogal, M, N ou H, emprega-se o hífen, tá? Então, pan-americano, aqui um exemplo. A nova regra padroniza algumas exceções já existentes antes do acordo, né? Como é o caso de mini-saia e minissérie, mini-submarino. Como eu falei, a intenção realmente do acordo é padronizar. Não se emprega o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S, tá? Anteprojeto, autopeça, contra-cheque. O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa por vogal ou outra consoante diferente. Exemplos aqui, hipermercado, hiperacidez, subemprego, superpopulação, ok? Gente, então vamos agora, depois dessa explicaçãozinha, vamos aqui ao nosso livro, página 157. Além de ser usado para separar as sílabas das palavras em final de linha e ligar os pronomes oblíquos aos verbos, o hífen é também empregado na escrita de algumas palavras da língua. Os detetives particulares utilizam vários equipamentos no exercício da profissão. Conheça alguns. Porta-chaves localizador e microcâmera colorida. Os nomes dos equipamentos são formados por dois elementos. O que os diferencia? Aqui, no primeiro foi usado o hífen, né? E no segundo não. Essa é a diferença. A segunda palavra é formada pelo prefixo micro. Veja outras palavras formadas pelo mesmo prefixo. Vocês têm ali um quadro com várias palavras. Com base nessas palavras, quando o prefixo micro é acompanhado de hífen, daqui tira-se a conclusão de uma regra, né? Quando é seguido de palavras iniciadas por H e quando a palavra seguinte é indicada por O, ok? Então, o prefixo micro ali é acompanhado de hífen, né? Quando seguido de palavras iniciadas por H e quando a palavra seguinte é iniciada por O. Percebam ali os exemplos, por exemplo, microhabitar. Com base ainda nas palavras do quadro, explique o que ocorre quando a palavra após o prefixo é iniciada pelas letras S e R. Como vimos ali na explicação dos slides anteriores, né? Essas palavras são escritas com hífen e as letras S e R são dobradas. Escritas sem hífen, né? Tirado o hífen e as letras R e S são dobradas. Eu vou duplicar essas letras. Ali temos alguns casos em que se usa hífen. Se vocês quiserem dar uma revisada, leiam ali novamente, porém as explicações estão lá nos slides, tá? É o que vimos anteriormente. Na tirinha faz-se uma crítica a um tipo de literatura muito procurada pelo público. Leia. Do que é esse livro? Esoterismo, suspense e autoajuda. Aí ele acaba querendo comer o livro ali, né? Esqueci de avisar que autoajuda é com caroço. Aí ele faz uma cara lá como se estivesse cuspindo um pedaço do livro. O personagem, após saber de que se trata o livro, começa a mordê-lo. Que sentidos podem ser atribuídos a essa ação? A necessidade, né, pessoal, de certos leitores têm de ler esse tipo de livro, como se estivesse se alimentando ali do que está escrito. Muitas pessoas acabam ficando dependentes mesmo, né? Tem que ler lá o que recomenda a autoajuda. Na tirinha é usada a palavra autoajuda. Essa palavra não possui hífen, por quê? Por quê, gente? Porque o prefixo termina em vogal, né? E a palavra seguinte se inicia com uma vogal diferente. Leia outras palavras formadas pelo prefixo auto. Autoimune, autoestrada, autorretrato, autossuficiente e autocrítica. Sublinhas que seguem a mesma regra usada pela palavra autoajuda. A que segue a mesma regra usada pela palavra autoajuda é autoimune e autoestrada, né? O que ocorre na escrita das palavras autorretrato e autossuficiente? Por quê? São escritas com a consoante dobrada, porque o segundo elemento se inicia com R e S, respectivamente, ok? Vamos ali agora para a página 165. Estamos no finalzinho do módulo já, né? O módulo ponto a ponto ali.
Responda as questões a seguir e construa uma síntese do que foi estudado neste módulo. Peraí, tá aqui. Agora sim. 165. Considere os textos lidos nesse módulo e relacione abaixo com os elementos do gênero narrativo de enigma. Vocês têm ali, né, culpados, a Marta, a Sinhazinha e o Ramos, o motivo foi ciúmes e inveja, vítimas o Pierrot e a Madame Guimarães, e o crime foi o crime de assassinato e de roubo. A número 2. As palavras são constituídas por morfemas. Complete os espaços do esquema abaixo com os nomes dos morfemas correspondentes. A palavra é impiedoso, in é um prefixo, piede é radical, oso, né, é o sufixo, e o é a desinência de gênero. Escreva o nome do processo de formação das palavras abaixo, seguindo o quadro. Por derivação, quais são por derivação ali? Descontente, derivação prefixal, infeliz, prefixal, estudioso, sufixal, leitor, sufixal e apaixonado, parasintética, né? E por composição, hidrelétrico, aglutinação, planalto, aglutinação, embora, aglutinação, catavento, justamente